Marvel's Spider-Man 2 apresenta duas cenas pós-créditos, deixando o gancho para a sequência. Nesse vídeo você vai saber tudo o que está por detrás das duas cenas pós-créditos. Venham comigo! Fala, Geeks! Marvel's Spider-Man 2 focou na história do simbionte Venom com o Peter, em seguida se unindo com Harry, se tornando de fato o Venom. Toda essa história pode ter sido uma preparação de vermos o Norman Osborn vilão na sequência. A história da mãe do Miles também serviu para a apresentação de uma Homem-Aranha na sequência. Mas antes comenta, você acha que o Venom merecia um game só dele? O que achou do game? Comente e vamos bater um papo. Vamos seguir. Primeira cena pós-créditos. Norman Osborn. A primeira cena apresenta Norman Osborn indo visitar o Dr. Octavius na prisão T. Ralph. Norman foi até Octavius para saber quem são os aranhas, no objetivo de ter sua vingança pelo que os aranhas fizeram com Harry. A cena termina com Octavius revelando que está escrevendo no seu caderno o capítulo final. Toda essa cena dá indício que tanto Norman quanto Octavius vão trabalhar juntos contra os aranhas. Talvez Octavius já esteja planejando todo o plano de acabar com os aranhas. Isso explica o seu caderno e sua fala final na cena. Mas fora Octavius, que devemos ver ele de novo como Dr. Octopus, tem a questão do Norman. Na cena que Harry está na cama do hospital no final, Norman faz uma ligação falando para preparar o soro G. Por enquanto, não foi mostrado do que se trata essa substância, mas uma coisa é certa, possivelmente essa substância transformará o Norman como Duende Verde. Nisso, teremos a união do Duende Verde com o Dr. Octopus contra os aranhas. Mas também pode acontecer que esse soro G seja para ajudar o Harry. Se for mesmo isso, Norman pode contratar bandidos e até vilões para acabar com os aranhas. Além disso, se realmente o Duende Verde acontecer na sequência, podemos ver uma das adaptações mais marcantes das histórias do Homem-Aranha, a morte da Gwen Stacy. Até o momento não temos indícios da aparição da Gwen, mas como o Norman quer acabar com os aranhas, ele pode querer ferir eles da mesma forma que os aranhas feriu ele. Seria o momento perfeito para a Insomniac apresentar a Gwen e adaptar a sua morte dos quadrinhos no game, mas talvez essa adaptação sofra uma mudança. Ao invés da Gwen acabar morrendo pelas mãos do Norman, é a MJ que pode passar por esse arco. A relação do Peter com a MJ vem passando por uma evolução desde o primeiro game. Então a MJ seria a escolha perfeita para a adaptação da morte da Gwen no game. Segunda cena pós-créditos. Cindy. A segunda cena apresenta o Miles e sua mãe preparando um jantar para alguns convidados. Dentre essas pessoas que chegam está o namorado da Rio que leva sua filha. Cindy, para quem não sabe e para quem já sabe, essa Cindy é simplesmente a Silk. Aliás, para quem tiver em dúvida se realmente é a Silk, é só olhar na legenda da cena. Quando o namorado da Rio começa a falar, seu nome na legenda está como Albert Moon. E quem tem esse sobrenome de Moon? A Silk, conhecida como Cindy Moon. Silk estreou na edição de abril de 2014 da primeira edição de The Amazing Spider-Man, como mais um herói lançador de teias, mordida pela mesma aranha radioativa que Peter. Por enquanto, não tem muito a se deduzir com a cena. A cena não deixa claro se ela já tem poderes de aranha e nem se ela já adquiriu sua identidade de Silk. Talvez veremos sua evolução no próximo game. Podemos ver ela se tornando amiga do Miles e quem sabe do Peter e ganhando seus poderes ao decorrer do game até se tornar a heroína Silk. Mas assim como a adaptação da Gwen no game, também podemos ver algumas adaptações da Silk no game, principalmente com o Peter. Por causa da conexão da aranha que picou a Cindy e o Peter, os dois se sentem atraídos um pelo outro. Só para ter noção, essa atração é tão forte que os quadrinhos descrevem como se eles precisassem fazer o vucu-vucu.
Inclusive, o Peter e a Cindy já tiveram uma relação, mas diferente de como é com a Gwen, MJ ou a Felicia Hardy, os dois têm uma relação mais física e não ligado com o sentimento. Além disso, se realmente tivermos a relação do Peter com a Cindy na sequência, podemos ver um triângulo amoroso entre o Peter, MJ e a Cindy. Mas seja qual for a história que a Insomniac queira adaptar, a Cindy tem muito a agregar na história do Homem-Aranha e no Peter Parker. Podemos até ver vilões que estão ligados diretamente com o Homem-Aranha e a Cindy nos quadrinhos, no game, como Morlun. E se caso Norman Osborn se tornar o Duende Verde, vai ser interessante ver o Peter, Miles e a Cindy, caso ganhe poderes, contra o Norman Osborn, Octopus e mais vilões que podem se juntar contra os Aranhas. Mas agora comenta aí, o que achou das duas cenas pós-créditos? Gostaria de ver o Duende Verde na sequência? Comente e se inscreva. Assim que sair qualquer novidade no mundo dos games, vai ter vídeo aqui no canal te explicando detalhe por detalhe. Muito obrigado, até a próxima, fui!